Dar início aqui à nossa última palestra nesse ciclo do projeto Ciência em Rede. Hoje nós temos a honra de receber a Gabriela Bailas. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação. Também conhecida como Bibi Bailas, é uma cientista brasileira graduada em Física e PhD em Física Teórica de Partículas. Atualmente reside e trabalha no Japão, Universidade de Tsukuba. Além de seu trabalho como pesquisadora, onde já publicou diversos artigos científicos na área da física, realiza divulgação científica no YouTube através do canal Física e Afins. Participa de diversos eventos acadêmicos, podcasts e matérias de revistas, visando tornar a ciência mais acessível, trabalha por uma maior visibilidade das mulheres na ciência. Obrigada, Vivi, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui falando com a gente hoje. Oi, gente, obrigada pelo convite. Já conheço a professora Priscila, acho que a gente já fez uns 2 ou 3 eventos ou lives juntas, né? Então é um prazer estar aqui também. E pelo que ela me falou, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre metodologia científica, sobre pensamento crítico. E aí eu decidi conversar com vocês, assim, não preparei slides, porque às vezes eu acho que pode ficar muito pesado, então eu queria que vocês comentassem no chat algumas coisas também para a gente ir discutindo, né? Então eu acho que esse é um tema importante, porque o pensamento crítico, né, ele tem que estar presente na nossa vida, seja na área científica, seja na nossa área de dia a dia, de cotidiano mesmo, né? O pensamento crítico, ele não serve só para quando a gente está falando de ciência, né? Ele serve para qualquer coisa. Então, por exemplo, o que eu sempre falo para as pessoas é que existe uma certa barreira quando a gente fala crítica, né? Ou pensamento crítico, porque a palavra crítica, ela já é dotada, assim, de uma, sei lá, vamos colocar de uma, entre aspas, energia negativa, porque a pessoa fala assim, não, vou fazer uma crítica. Aí a pessoa já acha que outro está sendo mal educado, outro não está respeitando o que ela está falando, não está respeitando a opinião dela. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa quebrar um pouquinho, assim, essa questão do pensamento crítico, né? O pensamento crítico, ele também tem a ver com o ceticismo, né? Que é a gente simplesmente não acreditar em qualquer coisa que alguém nos fala, né? Seja uma informação sobre, sei lá, nossa cidade, sobre o país, sobre a ciência, sobre qualquer coisa, a gente ter o ceticismo e o pensamento crítico andando juntos, né? É impossível que a gente tenha 100% do tempo, né, o nosso ceticismo e pensamento crítico, porque senão a gente não iria conseguir ter uma vida normal, né? Então a gente também tem partes que são a nossa intuição, que não é nada assim voltado para o espiritual, digamos assim. Intuição é simplesmente aquele, entre aspas, sexto sentido que às vezes tu pensa, parece que isso aqui não tá muito certo, ou parece que isso não tá bem, mas não tem nada a ver com uma coisa além do teu próprio cérebro ali raciocinando, né? Então, existem formas de pensamento que a gente precisa ter em mente quando vai falar de pensamento crítico, que é o chamado pensamento rápido e pensamento lento, né? O pensamento rápido são todas aquelas coisas que tu vai decidindo na tua vida em questão de segundos, assim. Que são as coisas que fazem a tua vida indo para frente, né? O pensamento lento já é um pensamento crítico que vai precisar de mais tempo para que a gente desenvolva. Então, quando alguém fala uma informação para a gente, dependendo da informação, a gente ou vai pensar de forma muito rápida e vai tomar uma decisão, ou vai utilizar, então, esse pensamento lento, que é, de fato, refletir sobre o que aquela pessoa está nos falando. Então, isso são pontos importantes quando a gente vai falar de criticismo, de metodologia científica, que aí a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas, como eu estava falando que aquela parte das pessoas acharem que é uma crítica, que é uma briga, eu acho que isso é um problema muito grande, na verdade. E eu acho que isso envolve, às vezes, até nós mesmos, né? Porque a gente tem que estar preparado também para receber críticas, né? Mas essas críticas que a gente faz não são simplesmente, eu não concordo, ou o que você falou não está certo. Não, isso não é uma crítica. E eu sempre falo sobre a argumentação crítica, né?
que é quando a gente vai utilizar de argumentos para poder desmontar o que aquela outra pessoa está falando, né? Então, parte do meu trabalho é esse, tipo, pegar o que uma pessoa está falando, exatamente o que aquela pessoa disse, e procurar as informações corretas ou simplesmente explicar por que aquilo ali não está correto, por que não faz sentido aquilo que a pessoa está falando cientificamente, né? Então, entra num ponto que eu gosto muito, que são as falácias, né? Que eu acho que é uma coisa muito interessante da gente observar, e na internet a gente encontra, assim, uma infinidade muito grande de falácias, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de alguma técnica pseudocientífica que está prometendo alguma coisa que não é verdade, né? Que a gente já viu que não é verdade. Aí sempre vai vir uma pessoa cheia de falácias. Aí, por exemplo, né? A pessoa pode falar assim: ah, mas como que você está falando que essa técnica não funciona se ela já é usada há mais de 3.000 anos por várias pessoas ao redor do mundo? Aí, isso já é exemplo de falácia, né? Se alguém souber aí no chat quais falácias são as falácias dessa frase, além disso, a pessoa vai incluir algo do gênero: ah, mas além de ser usada por todo mundo há mais de 3.000 anos, o doutor fulano de tal disse que funciona. Ou fulano de tal, que é Nobel, que sempre tem um Nobel na história. Às vezes a pessoa não tem Nobel nenhum, mas alguém deu um Nobel para ela, né? Aí o fulano de tal, ou que é quase Nobel, ele disse que essa técnica funciona, né? Então, a gente vê que na hora da pessoa se defender ou questionar o que eu estou falando, ela não dá um argumento. Os argumentos dela são falácias, né? Então, a falácia do é utilizada há mais de 3.000 anos, sim, é pela a antiguidade, né? Ou a falácia do todo mundo usa é a falácia do apelo ao povo, né? Então, por exemplo, alguém falar: ah, mas todo mundo usa. Isso não é um argumento, é uma falácia. Apelo à autoridade, né? Alguém falou também. É o do, doutor fulano de tal. A gente usa muito, tem muito apelo ao natural. Então, mas essa técnica é natural. Essa técnica utiliza conhecimentos naturais, conhecimentos tradicionais, milenares, naturais, daí mistura as duas falácias, né? Então, a gente vê muito isso. E tem a última, que eu acho que é uma das mais... Tem várias, né, gente? Falácia é um monte, mas as mais utilizadas, assim, também é a falácia ad hominem, né? Que é quando a pessoa vai ofender o adversário. Então, por exemplo, assim, eu sou física, né? Aí eu vou lá e falo: mas essa técnica não tem comprovação científica, é uma técnica X. Mas tu não é médica? Mas tu não sabe. Então, mas tipo, eu não preciso ser médica para ler um artigo científico para entender se aquela técnica funciona ou não. Eu preciso ser médica para abrir uma pessoa e operar ela, ou para dar um atendimento, para dar uma prescrição. Agora, para ler um artigo, para entender se uma técnica é científica ou não, eu não preciso ser médica, né? Então, por exemplo, eu sempre dou um contra-exemplo. Tá bom, mas agora um oncologista, ele deve ter passado por um tratamento de câncer para poder ajudar uma pessoa. Ou um médico que é obstetra, ginecologista, ali vai fazer o nascimento de um bebê, ele tem que ter tido um bebê, ou ele não pode ali fazer um parto de uma criança. Não faz sentido, sabe? Então, essas falácias que a gente vê muito pela internet, elas prejudicam bastante. Por quê? Porque aí o público leigo acaba repetindo muito isso. E às vezes até cientista repete, né? Porque dependendo do cientista, a gente vê que a formação de metodologia ali não foi muito boa e a pessoa acaba utilizando essas falácias, né? E um ponto importante sobre a questão de pensamento crítico é que a gente tem que ter um outro cuidado, que é quando eu falo que uma técnica não funciona e a pessoa vem e fala: mas prova. Não sou eu que tenho que provar que a técnica não funciona, é a pessoa que afirma aquela informação que tem que provar que ela funciona. Então, tem a inversão do ônus da prova, né? Que seria essa ideia da pessoa querer que tu prove. Não.
quem afirma que algo funciona é quem deve provar que aquele algo funciona, e não quem diz que não funciona, né? Então tem umas navalhas filosóficas que eu acho muito legais, e tem uma que é a navalha de Hitchens, que ele fala que o que é afirmado sem provas é refutado sem provas. Então, tipo, se alguém afirmou uma coisa sem provas para vocês, vocês podem refutar ela sem provas tranquilamente, e é isso que acontece, sabe? Mas as pessoas, ao ter uma discussão argumentativa, elas acabam se perdendo nesse monte de falácia. Tem uma outra que às vezes as pessoas usam, que é a falácia do espantalho, que é quando a pessoa meio que tenta desmerecer o teu argumento, tirando o foco dele. Então, por exemplo, aí alguém falou que uma consteladora disse que eu não posso falar de constelação porque eu não fui constelada. Não para você não ter sido consteladora, alguma coisa assim. Enfim, é justamente isso, é uma falácia, né? Ah, você nunca participou dessa técnica, então não pode falar. Mesmo que eu tivesse participado da técnica, eu não teria importância. Porque o que vale é o conhecimento científico, né? A gente pode falar assim, essa técnica é pseudociência. Eu ir lá e participar da técnica e achar bom, ruim ou não achar nada, não transforma aquilo em ciência. Então, tanto faz, sabe? A minha opinião não vai mudar nada no status científico da coisa, né? Então, a falácia do espantalho que eu estava dizendo antes é, por exemplo, assim, acontece muito até em constelação. A pessoa vai e critica a constelação, aí alguém fala assim, mas Freud não sei o quê. Tipo, Freud nem tá no papo, entendeu? O tópico é outro. É o famoso mais e o PT, né? Alguém critica o governo atual, aí sempre surge um mais e o PT. Isso é uma falácia também, né? Não quer dizer que o PT não tenha nada ruim ou que Freud não tenha críticas ou nada disso. Quer dizer que a discussão nesse ponto não é essa, é outra. Então vamos discutir esse ponto. Aí quando a gente quiser discutir um outro ponto, a gente abre um novo tópico e fala sobre aquele ponto, né? Então, se eu tô criticando coisa X, a pessoa não pode vir e criticar uma coisa Y que não tem conexão com aquilo que eu tô falando, ou que tenha uma conexão, mas não seja o foco da discussão. Então, eu sempre brinco, né, que o mais Freud é o mais e o PT da constelação familiar, porque, sério, toda vez vai surgir alguém falando Freud. Então, assim, esse tipo de discussão que acaba enfraquecendo um pouco o nosso trabalho também como cientista, né? Então, uma parte do trabalho que eu faço é justamente tentar educar o público leigo, de forma geral, a não cometer falácias, né? Não quer dizer que tu não possa ter uma discussão, desde que a tua discussão ela faça sentido dentro do que a gente está se propondo ali, que é falar de ciência. Eu não estou me propondo a falar de experiência pessoal ou de opinião, né? E aí a gente cai num outro ponto que são, né, do pensamento crítico, que são as evidências anedóticas, né? Evidência anedótica é quando a gente simplesmente conta a nossa experiência e acha que aquela nossa experiência tem algum valor científico, ela tem valor pessoal ou um valor sentimental, mas simplesmente falar da tua experiência na internet não tem valor científico, né? Teria um valor científico, sei lá, se tu tivesse dentro de uma pesquisa científica e aí os cientistas te dessem um questionário ou perguntassem como é que tu te sentiu após aplicarem alguma coisa, enfim. Aí a tua experiência tem um valor porque ela está dentro de um ambiente controlado. Ela não está simplesmente por aí solta dizendo que a prática X ou Y é muito boa, sabe? Então muita gente acha isso, mas eu fiz e deu certo. Tá, mas deu certo por quê? Será que deu certo mesmo? Será que, sei lá, tu tinha realmente um problema que foi curado ali? Será que não é outra coisa? Será que não é? Tem muita gente que tem aqueles problemas que, tipo, uma gripe, que ela vai chegar no pico e depois ela vai se curar sozinha se tu não tomar nada, né? Claro, se não tiver nenhuma complicação nem nada disso. Mas aí as pessoas acham, eu tomei, sei lá, umas gotas de alguma coisa e a minha gripe sumiu. Claro, ela já ia sumir, de qualquer forma, sabe? Tu tomando ou não tomando. Então, eu acho que
que esse tipo de experiência anedótica também acaba tirando um pouco esse foco das pessoas terem um pensamento crítico. E aí, eu acho que essa crítica ela vai muito para como a grande mídia ela informa as pessoas. Não sei se vocês já perceberam, mas tipo, em jornais ou na televisão, sempre tem aquela coisa da coluna de opinião, né? Então, por exemplo, a pessoa ela vai e tem assim, a pergunta do dia, ou a matéria vai ser sobre assunto X. Aí eles sempre chamam uma pessoa que é um especialista no assunto e uma pessoa aleatória para falar da mesma coisa. Isso me deixa muito irritada. Tipo assim, a pessoa vai falar um assunto, por exemplo, vacina, né? Que é um assunto que está em alta. Aí a pessoa vai falar, vacina na pandemia. O que você acha? Aí eles colocam, tipo, uma pessoa falando que não acha bom, que não acha legal, versus a pessoa que acha bom. E muitas vezes a pessoa que acha bom é geralmente um cientista. Então é como a gente colocar a ciência no mesmo patamar de uma pessoa qualquer, sabe? Ou de uma pseudociência, sei lá, porque às vezes a pessoa tem uma conspiração, alguma coisa assim. Então, isso me deixa muito estressada e isso acontece em vários lugares. Se vocês forem ver, por exemplo, documentários sempre tem essa mania de fazer. Vamos falar o documentário, sei lá, o do João de Deus, né? Que teve em alta, saiu na Netflix agora. Aí vocês vão ver, metade do documentário são as pessoas falando bem, e a outra metade as pessoas falando que mal. Como se isso fosse uma competição, entendeu? O cara fez crimes horríveis. Não existe o lado bom disso, sabe? Ou então tem um outro documentário da Netflix que é o Indústria da Cura, que cada episódio fala sobre uma pseudociência diferente. E aí, cada episódio eles fazem isso. Colocam umas pessoas falando bem, umas pessoas aleatórias, tipo, que nem são cientistas, a pessoa que usou e gostou. E aí, da metade para o final do episódio, eles mostram cientistas e especialistas falando sobre aquilo ali. Então, no final, tu fica com aquela ideia assim, aquele cientista chato lá falou que não funciona, mas a fulana ali no começo, olha, ela disse que deu certo. Então, eu vou acreditar que deu certo. Sabe, a pessoa já tem um viés. Então, a gente fala também de viés e viés de confirmação. O viés de confirmação é quando, tipo, tu já tem uma vontadezinha de acreditar naquilo ali e tu só precisa alguém para te dar aquele empurrãozinho, tipo, vai. Então, eu tenho um viés de que, sei lá, a prática, sei lá, uma prática do Indústria da Cura, que era a picada de abelha cura uma doença, enfim. E aí eu já acredito que aquilo ali vai dar certo, que as abelhas me picando vão me curar. Aí eu assisto o episódio e vejo que muitas pessoas estão dizendo que é bom. Eu vou falar, ignora os cientistas e, bom, se essas pessoas estão falando que é bom, então é bom, sabe? Esse tipo de coisa que a gente precisa ter o pensamento crítico, porque senão a gente acaba acreditando nisso. E aí a gente acaba acreditando na opinião, acaba acreditando no que aquela pessoa está dizendo. E eu sou muito contra mesmo colocar a ciência e pseudociência no mesmo patamar, assim. Então tem muita gente que me critica, né? Porque ela nunca coloca uma pessoa sei lá, da constelação para entrevistar, ou ela nunca aceita live com constelador. Claro, porque eu não vou colocar a ciência no mesmo patamar de pseudociência, entendeu? Se eu tô ali discutindo com a pessoa, as pessoas acham que tem que ter debate. Óbvio que a gente tem que debater, tem que questionar. Mas, tipo, questionar por questionar é estupidez, sabe? Se tu não tem um conhecimento do que tu tá questionando. Ou tu vai botar para debater. Eu vou estar falando de ciência, a pessoa está falando, mas eu fiz e deu certo. Não é nenhuma discussão produtiva, sabe? Então, essa coisa de colocar, bota um físico com um terraplanista. Tipo, o cara terraplanista, ele não tem conhecimento de física, claramente tu tá vendo que o que a pessoa tá falando não tem sentido. E eu não vou me esquecer do vídeo que colocaram os terraplanistas para falar com o físico, o astrofísico lá do... não me lembro, do Museu do Rio de Janeiro. E o cara falou assim, gente, o terraplanista, né?
falou, mas se a gente fosse de fato evolução de macacos, por que meu avô não é um macaco? Aí nessa hora eu fiquei, gente, tipo, perdi tudo, sabe? E o físico ali, coitado, mó calmo, cara. Era... Depois, se vocês quiserem, vocês assistam, que é o astrofísico. E eram 3 terraplanistas para um físico. E, tipo, o cara explicando, super calminho. A hora que ele falou do macaco, o físico meio que ignorou, sabe? O que tu vai falar pra aquela criatura, sabe? Então, tu vê que a pessoa ela não tem conhecimento para poder argumentar. O que ela está falando é o que ela viu num grupo com outras pessoas que concordam com ela. Então, se tu simplesmente estiver em um grupo que só concorda contigo, não é uma discussão científica. Quando a gente faz ciência, né, a gente tem que sempre ver os prós, os contras. E aí a gente pode falar um pouco da metodologia científica, que ela é justamente isso, né? A metodologia, sem contar que muita gente confunde, né? Lei, teoria, hipótese, tudo isso. Então, essas pessoas mesmo da terraplanistas, eles não sabem o que é uma teoria, o que é uma lei. As pessoas confundem isso. Então, é importante a gente entender essa questão da metodologia que funciona em várias etapas, né? Então, a gente vai ter um problema, a gente vai fazer uma pergunta, a gente precisa... Eu nunca vi pessoalmente um terraplanista, só pelo YouTube, né? A gente vai falar, então, vai ter o nosso problema, uma pergunta que a gente quer responder, a gente vai formular uma hipótese. Uma hipótese é simplesmente uma possível resposta que pode ser verdade ou não, também pode ser que não seja verdade. E se não for verdade, também é um resultado científico, né? Porque o momento que muita gente acha que ciência só é feita da parte positiva, né? Mas a parte negativa também é importante. Porque se tu vai ali e, por exemplo, formula uma hipótese de que tal problema vai ser resolvido através dessa técnica e não é, já é importante tu reportar isso, porque aí outros cientistas vão pensar, olha, será que isso dá certo? Ah, não, esse grupo aqui já fez e não deu certo. Então, eu acho que é importante tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Por isso que cientista tem que estar acostumado tanto a receber os comentários positivos quanto as críticas ao que ele está fazendo, né? E, por exemplo, quando a gente passa por uma banca, né? É isso, a banca te metralha de críticas, obviamente eles te elogiam também, mas eles vão criticar o teu trabalho. Ah, porque tu fez desse jeito? Por que tu não fez daquele jeito? Por que tu escreveu isso? Explica isso aqui que tu escreveu. E tu, por exemplo, fazer uma tese, né? Aqui tá, a professora Priscila falou que o pessoal é da universidade, vocês vão fazer ou um TCC, ou quem está no mestrado, uma dissertação, doutorado, uma tese. Então, vocês vão ter que estar preparados. E uma coisa que é importante quando a gente faz ciência é saber explicar tudo que tu escreveu. Então, tem gente que o aluno está ali escrevendo e aí ele escreve frases, né? Porque ele acha que, tipo, é quase um livro, né? Quem vai ler? Mas não, aí o professor vai lá e pega aquela frase que tu não sabe por que tu botou direito, tu não sabe explicar direito por que é verdade, e ele vai e pergunta, por que tu escreveu isso daqui? Explica. Aí a pessoa não sabe explicar. Então, é importante, quando a gente vai escrever algum texto, ou vai apresentar um trabalho, alguma coisa assim, é a gente saber explicar tudo que a gente está falando. Se não sabe explicar, não fala. Ou vai estudar para poder aprender aquilo ali que tu ainda não sabe, ou vai perguntar para um colega, vai perguntar para um professor, fala, olha, professor, li isso aqui no livro, li isso aqui nesse artigo, não entendi, me explica, entendeu? Então, isso é o que a gente precisa fazer ao escrever um trabalho, ao seguir uma metodologia, a gente explicar a nossa metodologia, dentro da metodologia científica, tudo que a gente está fazendo. Então, depois que a gente vai ter a nossa hipótese, a gente vai fazer a nossa experimentação, seja ela uma experimentação no computador, num laboratório, seja ela qual for, né, o tipo de experimentação que tu está fazendo de testes para ver se o teu trabalho
ele vai dar certo ou não, até a gente encontrar os nossos resultados, analisar os nossos resultados, discutir os nossos resultados. A gente precisa sempre salientar no trabalho quais são os pontos fracos, quais são os pontos que a gente pode melhorar, quais são os pontos que a gente não respondeu, quais são os pontos que corroboram ou não com o trabalho de outras pessoas. Então, a ciência, ela tem que ser feita de forma, né, ética, honesta, de forma colaborativa, de forma a ela ser aberta a críticas. Então, tudo que eu falei sobre a questão de argumentação crítica, a gente precisa estar preparado dentro da ciência, né? Um professor que critica ou alguém que critica o teu trabalho não está te ofendendo pessoalmente. Então, isso é uma coisa que as pessoas, elas não entendem, sabe? Elas confundem a crítica com ofensa. Então, alguém simplesmente falar, olha, tá ruim aqui o que tu escreveu, sabe? Não tá bem explicado, ou tá confuso, ou isso, não tá bem certo. Ninguém tá te ofendendo. O que a pessoa tá apontando são defeitos no teu texto. Mas, por exemplo, se o professor falou, isso aqui não tá bom, aí a pessoa explicou por que não tá bom, tu ainda tem a chance de responder de volta e explicar o teu lado. Olha, eu acho que tá bom por isso, e aí chega num consenso, né? Não é simplesmente vocês aceitarem tudo. Vocês podem responder desde que tenha uma argumentação para essa resposta. Isso é o que falta muito quando a gente fala de pensamento crítico, de metodologia, porque, infelizmente, muitos cursos não aprendem metodologia como deveria ser, né? E eu acho que até os que aprendem melhorzinho, a gente não consegue se aprofundar tanto, porque o tempo é pequeno, né? Então, assim, metodologia é uma coisa que eu gosto muito, né? Então, por exemplo, a gente tem que estudar muito, muito sobre o assunto, porque dentro da metodologia, na parte de análise, por exemplo, ou discussões, a gente cai muito na estatística, né? E estatística é uma parte que muita gente não se dá bem, não sei se não aprendeu bem, se o professor não explicou bem, se não estudou o suficiente, alguma coisa acontece ali que a pessoa não consegue fazer uma estatística boa, não consegue fazer análise de erros. E eu vejo muito artigo científico, como eu leio bastante artigo, que a estatística é um lixo, assim, gente, sem ofensa a ninguém, né? Mas, tipo, é muito ruim mesmo. A pessoa, ela não sabe o que ela tá fazendo, ou ela chama de estatística o que não é estatística. Ou ela chama de estatística, sei lá, tu falar porcentagem, simplesmente, tantos por cento deu certo, sabe? Então, tem uns trabalhos que se dizem estatísticos que dá muita vergonha. Só que são esses trabalhos que são utilizados para confirmar alguma coisa que as pessoas estão tentando provar de técnicas pseudocientíficas, né? Então, constelação mesmo, no Brasil, tem um trabalho que é, entre aspas, estatístico, mas não tem nada de estatística no trabalho. E esse trabalho, entre aspas, estatístico, ele é repetido e repetido e repetido e repetido. E aí tu vai encontrar que todo mundo que defende aquilo ali está usando aquela mesma referência, que não é uma referência estatística. Então, quando a gente vai entender mais dessas práticas aí pseudocientíficas ou de argumentos que as pessoas utilizam, a gente vai ver que os trabalhos são escolhidos a dedo, né? Então, tem uma parte que a gente chama de cherry picking, que é tipo colher cerejas, que é literalmente tu vai lá e tu escolhe os artigos que vão corroborar com o que tu está falando. Então, esse é um ponto importante também quando a gente está falando de ciência, seja falando de ciência séria ou pseudociência, porque quando a gente está fazendo uma dissertação, uma tese, a gente também não pode cair nisso de escolher os artigos que a gente vai usar, porque a gente tem que pegar, a gente vai ter que ver tudo que está disponível ali de referências, tudo é impossível, mas a grande parte, as mais importantes, né, na tua área, e vai tentar entender se o teu tema de pesquisa, ou a tua resposta da tua pesquisa vai corroborar ou não com o que aqueles trabalhos estão dizendo. Então, tu não vai poder pegar só o que colabora com o que tu tá pensando, porque tá errado. A gente tem que pegar os dois lados. E se a gente pegar um trabalho que, por exemplo, por alguma razão, né,
ele não corrobora com o que tu está falando. Por que ele não corrobora? O que está acontecendo ali? Por que o nosso resultado deu diferente? Quando eu fiz a minha tese de doutorado, né, a gente pegou todos os resultados disponíveis que tinham do mesmo cálculo que a gente fez. Não eram muitos, era tipo uns 5 ou 6. Mas alguns não coincidiam muito bem. E uma das sessões da minha dissertação, da minha tese de doutorado, foi explicar por que o meu resultado não corroborava com todos aqueles. Aí a gente foi lá e falou, pode ser a nossa análise estatística, a gente não considerou alguns fatores, talvez o tipo de simulação que a gente fez, enfim, mas dentro dos erros poderia colaborar, mas esse outro grupo também fez isso aqui que não está muito bom, que já mudou porque era um trabalho mais antigo. Então, isso é questionar. É tipo tu tentar entender por que o teu resultado corrobora com alguns, mas com outros não. E deixar claro para as pessoas, olha, existe na literatura esse tanto de resultados, ou existe na literatura essa controvérsia, e a gente tende para esse resultado, por isso que já foi apresentado aí na tese inteira, mas precisa melhorar isso, mas a gente não tem condições no momento de fazer isso. Joga para o próximo. Então, é mais ou menos isso. Se a gente for ver vários trabalhos científicos, é sempre assim. Mais pesquisas são necessárias, porque ninguém vai falar com certeza absoluta. Claro, a gente vai ter uma certeza absoluta quando muitas pessoas fizeram aquele estudo, chegamos num consenso. Olha, o consenso da comunidade científica perante todos os trabalhos que foram apresentados até o dia de hoje é que isso é verdade. Agora, se no dia de amanhã chegar alguém e apresentar um resultado que muda completamente o jogo, a gente vai ter que aceitar. A física é isso, né? Tipo, a física vai sempre mudando. A gente antes acreditava, sei lá, que o átomo era indivisível, era uma esfera maciça. Aí a gente foi evoluindo, aí chegou, não, peraí, não é bem assim. A gente acha que tem física de partículas, que é a minha área. Lá nos anos 70, 80, os caras viram tipo uma infinidade de partículas e falaram, não, tem centenas de partículas. Aí depois eles foram analisando melhor. Não, na verdade a gente tem um número limitado. Não, na verdade o átomo está composto dessa partícula. Não, tá? A gente sabe hoje, né, até o dia de hoje, que os componentes elementares ali dos núcleos atômicos, a gente tem os quarks. Mas, tipo, se tu for ver uma palestra de um físico de partículas, eles sempre vão falar, até o dia de hoje, a gente sabe que essas são as partículas fundamentais. No dia de amanhã pode mudar? Pode. Tipo, a gente não sabe. Ondas gravitacionais mesmo, as pessoas falaram, não vamos encontrar, não vamos encontrar. Tipo, os caras encontraram, sabe? Então, tal coisa não... Por exemplo, pentaquark, né? Pentaquark era uma coisa que muita gente falava que não existia, porque eram só 3, né, até então. Aí foram lá e encontraram pentaquarks. Aí as pessoas, puxa, já encontraram até 6. Então, 7, eu acho 8, o negócio vai evoluindo, assim. Então, tipo, a física vai evoluindo também conforme a ciência vai evoluindo, a tecnologia. Tudo depende de tecnologia, né? A gente vai tendo equipamentos melhores, a gente vai vendo coisas que antes a gente não via. Tipo, são revoluções que a gente tem na ciência que a gente precisa entender. E isso é um problema quando a gente não faz as coisas com metodologia, pensamento crítico, é transformar aquilo ali numa lei, como eles falam, um dogma. Ninguém pode falar sobre isso, porque é opinião. Não, gente, não é opinião, é ciência. Ciência está aí para a gente colocar na roda e todo mundo criticar corretamente o que tiver que ser criticado. Então, a gente não pode transformar a ciência em algo que é estagnado, né? Então, algumas pessoas falam, mas esses cientistas aí que estão sempre mudando de opinião. Não, a gente não está mudando de opinião. A ciência está evoluindo e a gente está encontrando novos resultados, e é por isso que a gente hoje vive até, sei lá, 70, 80 anos. Senão a gente estava todo mundo morrendo lá nos 30, nos 40, porque a gente ficou estagnado, achando que não ia evoluir ou que as coisas não iam evoluir, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, eu falo bastante, né? Mas eu fui falando várias coisas que eu acho que são importantes quando a gente vai falar de pensamento crítico, de metodologia científica, que é justamente a gente entender isso, que ninguém está ofendendo,
que não é uma briga, que não é tua opinião. Então, eu sempre gosto de usar uma frase que eu acho que, não sei, eu vi o Pirula falando alguma coisa assim, né? Que ele disse que que eu não acredito na ciência, né? Porque a ciência não é uma crença. Então, falar assim, eu acredito na ciência, eu não acredito na ciência, eu estudo a ciência, eu entendo os conhecimentos científicos, eu não acredito. Porque acreditar, a gente remete muito numa crença. E uma crença, ela não é questionada. Porque a gente sabe, não vai questionar minha crença. Mas a ciência, ela não deve ser encarada como uma crença, né? Ela, sim, uma área, um estudo, algo que tu vai entender, algo que tu vai estudar e não que tu vai acreditar. Porque quando a gente acredita, a gente perde um pouco esse senso de discussão. Vira um tabu, vira, não vou discutir. Deus existe, é uma crença, não vou discutir se existe ou não existe. Agora, será que tal tratamento funciona? Aí sim eu posso discutir, porque não é uma crença. Então, eu acho que isso é importante a gente ter em mente, essa diferenciação, né? Entre acreditar, ou estudar, ou entender, porque a gente está ali, a gente precisa se submeter às críticas e justamente as coisas serem desbancadas, né? Sei lá, antigamente as pessoas usavam mercúrio para machucado, hoje nem vende mais mercúrio, porque o negócio já foi provado que não faz bem, mas imagina se a gente nunca discutisse isso, as pessoas estariam usando hoje e talvez ficando doentes, sei lá, ou acontecendo alguma coisa, né? Então é isso, gente. Comentários, perguntas, discussões. Obrigada, Bibi. Vamos abrir aqui pro pessoal. Quem quiser mandar perguntinha. Nossa, já perguntou, gente. A pessoa tava. A Dani tava com o dedo em cima do enter, a hora que eu falei. A diferença entre ciência e pseudociência é a falta do método. Em grande parte, falta de método, né? E às vezes as coisas são, tipo, muito, muito, muito testadas e não funcionam ou não obedecem aquilo que elas se propõem, sem contar que não é só o método, né? Porque às vezes tem pseudociência que tu nem vai conseguir fazer uma experimentação, colocar ela no método científico, porque é tão absurdo. Como é que tu vai, por exemplo, uma pseudociência que, sei lá, que fale que. Eu sempre brinco, né? Do cara que fala que levita, mas só quando ninguém tá olhando. E, tipo assim, como é que tu vai colocar isso num método científico? Como é que tu vai colocar no método científico que o cara levita, mas quando ninguém tá olhando? Tá, mas se ninguém tá olhando, como é que eu vou fazer uma experimentação? Ou simplesmente falar, mas é que, sei lá, essa técnica que funciona porque eu tô recebendo, canalizando ETs. Como é que tu vai colocar isso, né, no método também? Então, a pseudociência, às vezes, tu pode colocar em método científico, às vezes não. Então, acho que depende. Tá? Por exemplo, a acupuntura, né? A acupuntura é considerada uma pseudociência porque ela já foi testada várias e várias e várias e várias vezes. Deu para colocar no método, deu para fazer estudo triplo cego, inclusive deu para fazer tipo os grupos todos certinhos, deu para testar, para essa condição, para aquela condição. Foi colocado no método, mas não mudou nada. Tipo assim, quando a gente coloca algo no método científico, principalmente de tratamentos envolvendo saúde e tal, a gente precisa que aquele método seja mais eficiente, mais eficaz do que os métodos que já existem. Ou que eles sim. Porque assim, quando a gente vai fazer esses estudos, né? Tem, por exemplo, o placebo, que a gente sempre fala em placebo, que esse é outro ponto que as pessoas dizem, mas como assim placebo se funcionou com o meu cachorro, se funcionou com o meu bebê? Tipo, todos esses seres vivos sentem o efeito placebo e tem trabalho até de placebo em plantas. Esses aí são bem legais também, mas aí a questão do placebo é mais sobre a pessoa que está fazendo os experimentos ou que está observando, porque a planta, ela não é, digamos, é um ser vivo, mas tipo, não é um cachorro ou um bebê, vamos colocar assim, né? Mas existem estudos falando sobre como a pessoa
percebe a mudança da planta. E aí ela sim sente um efeito placebo. Enfim, vocês podem procurar aí que vocês encontram os estudos legais de placebo em planta. Então, assim, a técnica que está sendo usada, ela tem que superar o placebo. Então, o que é o placebo? São mecanismos que a gente, sei lá, sente, às vezes, ao tomar um remédio. Às vezes a gente toma um remédio para dor de cabeça, e em 5 minutos a dor de cabeça passou. Só que se tu for ler a bula, o efeito do remédio vai acontecer daqui 1 hora. Mas em 5 minutos tu já tá boa. É porque o ato de tu tomar o remédio já induz a tua cabeça a achar que tu tá boa. Então, assim, muitas coisas a gente tem que levar em consideração. Então, esses métodos, eles têm que superar o placebo da pessoa, superar o tratamento mais eficaz que existe e dar um resultado. E muitos não superam esses efeitos ou tem um efeito similar ao placebo. E aí cai muito na coisa de quando a gente vai comunicar para alguém sobre os resultados científicos, é como enganar o público leigo com pesquisas aparentemente científicas, né? Ou supostamente científicas, que é tu pegar, por exemplo, a acupuntura se mostrou boa, ela é boa. Tá, mas boa contra o quê? Aí vai ver o artigo é boa contra quem não usou nada. Sim, mas quem não usou nada, tipo, como que pode ser bom? Então, por exemplo, para dor de cabeça, a pessoa, sei lá, não usou nada versus a pessoa que fez acupuntura. As que fizeram acupuntura relataram uma melhora na dor de cabeça. Sim, mas é só um efeito placebo. Agora, vamos ver se a pessoa que usou acupuntura, ela mostra uma melhora contra a que tomou um analgésico, sabe? E aí a gente vai entender se aquilo tem sentido ou não. Mas muitos trabalhos é contra o nada. Mas contra o nada, tipo, enfim. Mas aí a gente tem vários pontos desses sobre como enganar o público com pesquisas supostamente científicas, que são vários aspectos assim que a gente tem que ter em conta, né? Existem pseudociências que podem se tornar ciência. Eu acho que quando ganha o status de pseudociência, já foi testada várias vezes. Geralmente existe status anteriores, né? Que não que são candidatos a práticas científicas. Então, existem práticas que ainda não são científicas, não existem evidências científicas o suficiente, mas também não são pseudociência. Estão ali tentando e, aos poucos, elas podem se tornar científicas. Então, não necessariamente tudo que ou é ciência ou é pseudociência. Não, existem intermediários, né? Não sei de onde surgiu o termo pseudociência, mas eu acho que é uma coisa meio do inglês, né? Que o pseudo seria uma coisa que parece, mas não é. Então, que nem a gente tem em física, acho que tem pseudo-coisas também que parecem, mas não são. Então, eu acho que esse termo surgiu do inglês mesmo, pseudoscience, que é para o que parece ou é quase algo, mas não é, sabe? Até esse termo ele é complicado, né? Porque a pessoa lê ciência e acha que pode ter um embasamento, né? Eu ia fazer outro comentário, mas agora você falou isso, até no Wikipedia, às vezes tem lá, é uma pseudociência, você fala, gente, como assim, né? Na descrição, tipo, como se fosse uma coisa boa, assim, né? Enfim. Então, tem um vídeo de um story, na verdade, que eu vi um tempo atrás, eu guardei, mas nem sei se eu ainda tenho, que era uma menina nos stories fazendo publicidade de aromaterapia. E aí eu acho que ela claramente não sabia o que era pseudociência ou aromaterapia. E aí ela fez uma publicidade com produto assim, tipo, gente, olha, esse é o óleo essencial. Aromaterapia é uma pseudociência. Aí eu, gente, a pessoa tipo, claramente não sabe. Eu acho que deve estar escrito assim no Wikipedia, porque eu li isso em algum... tá escrito, eu fui ver depois e estava escrito na Wikipedia. E aí eu falei, gente, a pessoa nem sabe o que ela tá falando. Ela repetiu, sabe? Eu achei hilário, assim, porque a falta do pensamento crítico. Tipo, se tu não sabe a palavra, né? Por exemplo, pode ser a pessoa não conhece a palavra pseudociência, não é cientista, não tá no meio, sei lá. Aí eu penso, que pseudociência? Eu vou procurar o significado. Mas aí confunde, né? Que ela leu ciência, e aí ela pensou, pseudociência, ciência. Alguma forma de ciência, né?
Exato, eu acho Mas que é interessante isso sobre o pensamento crítico, né? Que eu acho que as pessoas, quando a gente vai falar alguma desinformação, né? Você vai falar para a pessoa sobre aquela desinformação que ela está propagando, ou enfim, ela não acredita, né? Então é como se ela está sendo enganada e ela não percebe o quão ruim é ela ser enganada daquela forma, né? Então falta esse pensamento crítico, né? Ela olhar para aquilo e ter uma dúvida, né? Por quê, né? Será que isso é realmente verdade ou não? E aí, como você disse, né, Bibi, vai usar isso daí para infinitas áreas. Até a gente estava vendo outro dia falando sobre ser uma soft skills, né? O pensamento crítico. Então, o pessoal não está muito ligado nisso, parece, né? E é uma coisa super importante para desenvolver, né? E sobre essa coisa da palavra, eu falo para o meu filho muito, né? Às vezes ele por causa de palavrão, né? Às vezes vai falar alguma coisa, eu falo assim, uhum. ó, quando você não souber o que é aquela palavra, não fale. Então eu falo isso para ele porque vai bem nesse sentido, né? De você não sabe o que significa. Senão a pessoa vai repetir como essa menina e essa coisa do pensamento crítico eu acho muito interessante porque ela acaba sendo importante para qualquer momento da nossa vida, né? Então aqui no Japão eu e o Hiro, meu marido, né? A gente foi uma vez numa concessionária de carro, assim, e aí, tipo, eu não falo japonês bem, tipo, para entender, assim, todo o desenrolar da conversa. E ele fala, só que ele é muito inocente, né? Aí o vendedor, ele ofereceu lá o carro X, e aí, tá, eu não tava prestando muita atenção, confesso, na conversa, mas aí o vendedor foi e trouxe, tipo, 3 opções de preço, né? Aí eu comecei, porque números eu me interesso, né? Eu comecei, tipo, olhar os números assim, tabela e tal. Aí eu vi que tinha 3 valores diferentes para o mesmo carro. E uns eram, tipo, mais baratos, outros mais caros. Aí eu comecei a, tipo, tentar prestar atenção para ver o que ele tava falando, né? Aí eu vi que ele tava explicando, não sei direito o que, mas que, isso aqui muda aqui, tá, tá, tá. Aí eu falei pro Hiro, né? Hiro, pergunta pra ele por que sei lá, por que nesse aqui o valor tá super alto nesse quesito que eu não sabia o que era e nos outros não. Resumindo, o cara tava, tipo, nos enrolando, querendo dizer que era um carro de segunda mão, assim, carro usado, né? E aí ele tava dizendo que lá, por aquele valor mais barato, tu compraria o carro sem saber se o carro tinha algum defeito ou não. E aí, se o carro tivesse um defeito, tipo, tu teria que pagar para consertar o carro. A outra opção, que era mais cara, era tipo assim, tu pagava o valor mais caro e aí, tipo, tu iria mandar, eles iriam verificar se o carro estava bom ou não, e caso tivesse algum defeito, eles iriam consertar naquele valor. Aí eu fiquei, tipo, cara, que estranho, né? Tipo, aí o meu pensamento crítico começou a funcionar, porque eu pensei, nossa, muito estranho isso. Tipo, no Brasil eu nunca ouvi falar de alguém que comprou um carro sem saber se o carro tava bom ou não. É como se tu vai num restaurante, pede uma comida e ela pode vir podre ou pode vir boa, sabe? Pague mais caro para que ela venha. Se ela vier podre, a gente cozinha de novo e te dá comida boa. Não faz sentido. Aí eu comecei a falar pro Hiro, né? Não, tipo, eu falei, nossa, eu tô achando isso muito estranho mesmo. E aí o vendedor começou a se irritar. Tipo, ele começou a ficar brabo, assim. Ele começou a falar, não, mas no Japão é assim. Aí eu falei, cara, não acredito que seja assim. Aí eu falei pro Hiro, não, a gente não vai comprar nada, porque eu não vou pagar um dinheirão numa coisa que eu nem sei se funciona não, sabe? Então eu prefiro, sei lá, continuar com a minha bicicleta, sabe? Que tá funcionando. E aí eu falei, não, a gente liga, sei lá, pra tua mãe, pro teu pai, liga para as pessoas que a gente conhece que tem carro e pergunta se isso é normal. Aí, nossa, mas o vendedor ficou muito brabo. Mas ele, tipo, porque eu tava questionando, o homem ficou falando que no Japão era assim, no Japão era assim. Eu falei, cara, não me interessa se no Japão é assim, eu não vou dar meu dinheiro. Aí a gente foi embora. Aí depois a gente falou com os pais dele, né? E os pais dele falaram que não, que tipo, que não era assim, que isso tava errado, né? Aí eu falei, aí, ó, eu não falava, tipo, o japonês pra poder discutir com o vendedor, não entendia direito o que ele tava falando, mas só o fato
de fazer uma pergunta e ter um pensamento crítico ali na hora de pensar, poxa, eu nunca ouvi falar sobre isso, sabe? Não acreditar no que o vendedor tá falando. O Hiro 100% estaria dando o dinheiro dele, né? Aí eu falei, Hiro, pelo amor de Deus, como é que tu vai dar o dinheiro pra uma coisa que tu nem sabe? Daí depois ele falou, gente, é verdade. Aí ele ficou, nossa, eu fiquei me sentindo mal. Eu falei, não, ainda bem que a gente foi junto, né? Senão tu ia me aparecer com uma lata velha aqui achando que tipo, ia estar arrasando. Aí eu falei, gente, é isso, sabe? O pensamento crítico, ele precisa estar presente em qualquer momento da nossa vida, sabe? Não só quando a gente está fazendo ciência, mas em qualquer momento, quando a gente vai comprar um carro, quando a gente vai comprar um móvel, sei lá, um produto usado, ou quando a gente vai numa loja, a gente não pode acreditar na primeira loja que a gente entra, eu quero comprar uma televisão, tá bom, 5 mil, ok, 5 mil, não, talvez na loja do lado tá 2, sabe? Então é tu ter esse discernimento de vou investigar, viver é quase fazer uma metodologia científica, né? Como que a gente vai comprar alguma coisa? A gente vai investigar em várias lojas. Como é que a gente faz ciência? É justamente lendo várias referências, é pesquisando vários artigos, é formulando várias hipóteses. A gente não se agarra na primeira coisa que aparece na frente, né? Se fosse assim, talvez a gente pensa num problema de física, num experimento. Se a gente pega o primeiro artigo só, o primeiro artigo que aparecer, talvez aquele artigo fale que o teu problema nunca foi testado antes. Mas se tu pega o artigo do lado, talvez os caras fizeram exatamente a ideia que tu teve, porque várias pessoas no mundo e várias pessoas têm a mesma ideia, né? Então é isso, sabe? Tipo, pensamento crítico, sei lá, tem que estar presente em qualquer momento. Eu sou muito a favor disso. Bibi, o melhor comentário. O erro dele foi querer enganar o brasileiro. Não, eu falei, cara, tá tentando me enganar, nem japonês vão conseguir me enganar. Ainda mais com dinheiro. Eu não vou dar meu dinheiro em coisa que eu não conheço. Não. Muito bom. Aí a Cibele perguntou aqui, ó, uma dica, né, para falar sobre pensamento crítico com adolescentes ou pessoas que ainda não apresentem o pensamento crítico. Mas eu acho que esse seu exemplo aí do carro, gente, serve muito, né? Uma dica para quem não conhece ainda, é justamente introduzir isso que eu fui falando sobre o que é uma falácia. Eu sei que existem escolas até no Brasil mesmo, né? Eu sei que, não sei escolas públicas, mas sei de escolas particulares que desde criancinha, assim, de maternal, eles fazem já a introdução à metodologia científica, tipo, a criancinha ir em casa e observar alguma coisa, depois ela tentar responder o que ela observou, tentar falar com um coleguinha. Tipo, já é uma introdução ao pensamento crítico. E vocês podem fazer com adolescente também. Tipo, vamos pesquisar tal tema. Aí talvez, dependendo da forma como eles pesquisem, como é que tu pesquisou? Vamos ver se esse é um método legal. E se tu pesquisar dessa forma? Ou por que tu acha que isso é bom ou ruim? Dependendo da resposta. Mas vamos falar de falácia, vamos falar disso, sabe? Não precisa pegar um tema polêmico também, que os pais ou os alunos vão ficar em choque. Pega um tema mais comum aí, que não tenha tanto problema, sabe? Qualquer coisa, assim, até, sei lá, o post que eu fiz esses dias, que era, é verdade o mito de 2 litros de água por dia, todos os dias? É um mito, mas gerou uma polêmica, assim, as pessoas, não, mas não sei o quê. Então, tipo, esse é um tópico que não vai em religiões ou crenças ou técnicas que talvez alguém use em casa, água. Tipo, pronto, água, sabe? Então, discutir vários aspectos sobre isso, acho que também é importante. Bibi tinha N. Gente, você foi falando, eu fui anotando 1 milhão de coisas que daria pra gente ficar umas 5 horas conversando, porque a conversa com você vai muito fácil, a gente nem vê o tempo passar. Meu Deus, mas a Bibi vai ter um compromisso agora. Eu acho que dá tempo da gente fazer. Se alguém tiver aí alguma pergunta, eu tenho uma. Tá. Vou fazer um comentário só, que a Bibi falou da falácia da autoridade. E aí eu lembrei, essa semana estava tendo o primeiro Congresso Brasileiro de divulgação científica. E eu estava assistindo algumas palestras. Em uma delas foi falado sobre a Síndrome do Nobel,
que eu não conhecia. E aí eu fui ver, então, né, tem até um texto do Carlos Orsi falando sobre isso, né? Por que tantos prêmios Nobel depois saíram falando coisas assim, nada a ver? E ele cita o caso do Linus Pauling, eu não sabia que o Pauling depois saiu defendendo assim coisas, e é bem por isso, né? A pessoa ela se sente tão autoridade naquele, porque ganhou um prêmio ou dois no caso dele, que aí começa a defender coisas que não fazem o menor sentido, né? Então, só porque a Bibi falou, eu me lembrei desse caso aí. Mas vai, Matheus. Oi, Bibi, boa noite. Oi, Matheus. Eu queria te perguntar o seguinte: você acha que a mídia, né, por exemplo, esses programas de televisão, eles contribuem para a propagação de pseudociências e atrapalhar as pessoas discernir a ciência e a pseudociência? Porque esses dias, porventura, eu estava saindo de casa, passei na sala e estava na Ana Maria Braga, né? E ela estava comentando do eclipse lá, um negócio que aconteceu, um fenômeno astronômico, e ela chamou um astrólogo para falar do negócio, né? Eu fiquei pensando, eu acho que isso, por exemplo, sei lá, quantos milhões de pessoas estavam assistindo um programa? A Ana Maria Braga é um serviço completo. Teve outro dia que ela tava falando sobre a energia dos cristais e a ciência dos cristais também. Aí levou um cristalzeiro lá para falar que era uma maravilha, sabe? Que curava não sei o quê. Aí eu fiquei, gente, sério. E ela é uma pessoa que, por exemplo, teve vários cânceres, né? Tipo, ela não é uma pessoa assim que nunca sofreu nada. Ela deveria ter um discernimento maior em relação Ela é formada em ciências biológicas. Eu não sabia, então. Aí, ó, ser formado não quer dizer Na nada. Unesp ainda. Tipo, é complicado. Mas sim, eu falei antes na palestra também sobre a questão das colunas de opinião, ou chamar as pessoas para dar opinião. Isso de eclipse chamar o astrólogo para falar sobre o assunto é óbvio, porque a mídia dá muito espaço para esse pessoal. E eu acho que também tem a ver com muita gente achar que cientista tem aquela imagem da pessoa chata também, ou da pessoa fechadona, e aí que não vai ser tão legal, né? Então eu acho importante também essa questão das redes sociais, que é quebrar um pouco os estereótipos que o cientista é alguém que não fala como o público leigo, entre aspas, ou não consegue comunicar, ou é uma pessoa de cara fechada, sei lá, de mal com a vida, sabe? Que muita gente tem essa ideia. Então, acho que é isso. Mas a mídia contribui muito, né, Maria Braga? E é uma fração grande desse... E o Matheus ainda cita onde ela é formada. Matheus, pelo amor de Deus. Tem que dar nome aos bois. Salva nós, Matheus, salva nós. Não, mas a gente vê muito isso, né? E eu acho que a pessoa se sente especial dizendo assim que, nossa, o eclipse vai fazer alguma coisa na minha vida. Então, né? É difícil de você ir contra. Aí você fica de chato mesmo, né? Mas o que a gente pode fazer? A gente tenta falar da forma mais legal possível, mas tem hora que não tem muito como a gente deixar a coisa amena, vamos dizer assim, né? Sim. É o que é e, enfim. Gente, acho que não temos mais tempo, mas, Vivi, muito obrigada. Eu que agradeço. Por mais essa oportunidade da gente conversar. É sempre um prazer enorme, é sempre muito divertido, muito gostoso falar com você. E por isso que toda vez a primeira pessoa que vem na nossa cabeça quando a gente faz qualquer coisa é você. Então, você desculpa a gente, né, Matheus? Se sempre a gente fica convidando, mas é porque... Não, que nada, eu gosto. É muito gostoso. Cara, eu falei, olha, isso é muito bom. Olha lá, o pessoal falando que é uma grande inspiração. Obrigada, gente. Obrigada, do coração mesmo. E até a próxima. Até a próxima, gente. Eu vou lá que eu tenho uma aula que vai começar.